E a Bíblia não diz desciam e subiam, diz subiam e desciam, porque eles já estavam aqui tomando conta dele. Tem anjos ao teu redor. Você não está só nisso, porque Deus já deu ordens aos seus anjos para te guardar em todos os teus caminhos. Mas pai, se você não tem só um filho, tem mais de um filho, tenha cuidado como você trata, para que você não possa gerar uma inimizade entre eles. Parênteses dado, vamos continuar aqui. Vendo, pois, seus irmãos que o pai o amava mais que a todos os outros filhos, odiaram-no e já não lhe podiam falar pacificamente. Olha o que brotou, olha o sentimento que causou, o comportamento do pai que inconscientemente estava fazendo aquilo. A Bíblia mostra claramente que era uma coisa muito escrachada de Jacó. Era muito real a forma que Jacó tratava José em detrimento aos seus outros filhos. E isso gerou esse problema. Sabe, irmãos, agora eu vou mais além. Às vezes você tem um filho e de repente você começa, cônjuge, estou falando ou o homem ou a mulher, a tratar o seu filho melhor do que o seu cônjuge. Ah, pastor, mas é porque meu filho saiu das minhas entranhas. Eu não tenho ex-filho, posso ter ex-mulher ou ex-marido, mas eu não tenho ex-filho. Mas se não é ex, é o próximo mais próximo de você. E homens, a Bíblia diz, não sou eu que digo, é a Bíblia que diz, está lá em Efésios, que o marido deve amar a sua esposa como Cristo amou a igreja, em consideração em todas as áreas, se possível for, dando a própria vida. Foi assim que Jesus fez. Amém? Teve José um sonho e relatou a seus irmãos por isso. O odiaram ainda mais. Presta bem atenção. José era preferido do pai. Os irmãos já eram cismados com ele. Ele teve um sonho. O primeiro sonho foi dos feixes, né? Que 11 feixes se dobravam diante dele. E os irmãos já pegaram ar com José, né? O nordestês pegaram ar, ficaram tudo mordidos com José. Quem é você para dizer que agora vai dominar sobre a gente? Mas não ficou por isso. Ele teve um outro sonho. Diga, José sonhou. Engraçado que Vitor, dirigindo o culto aqui, falou, você precisa sonhar. José teve um segundo sonho. E nesse segundo sonho, ele viu que o sol, a lua e as estrelas se dobravam a ele. E o pai e os irmãos entenderam o que ele estava dizendo. A Bíblia diz que o pai guardou aquilo com ele. Mas eu creio, irmãos, que eles ficaram entre si questionando. Quem é esse cara que acha que a gente vai se curvar a ele? Irmãos, os irmãos já tinham uma cisma com José. Ele já tinha um sentimento contrário àquele homem. Ele era um menino, um adolescente de 17 anos. Ele era o querido do pai. A Bíblia diz que o pai, ele fez uma vestimenta diferenciada do filho. Aí a Bíblia diz, eu não vou ler, que eu quero falar outras coisas mais, mas a Bíblia diz que em um dado momento, seus irmãos saíram para estar apacentando as ovelhas do pai. E o pai chamou José e pediu para José ir ao encontro dos irmãos, levar comida para eles. E ele inocentemente foi, porque ele era um jovem obediente ao pai. Ele tinha essa preferência e com certeza absoluta ele dava o retorno ao pai, por ter a preferência, por não causar dano aos irmãos. A Bíblia não diz em nenhum momento, irmãos, que José falhou com seus irmãos. A Bíblia não diz em nenhum momento que José foi desobediente ao seu pai, mas diz que quando o pai o chamou e pediu para ele fazer algo, ele prontamente fez. Isso me mostra que ele era o tipo de um jovem que era muito ligado ao pai, ligado à família, que não tinha nenhum sentimento contrário aos seus irmãos, e ele não criou
aquela situação toda, mas ele foi inocente. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa, a Bíblia diz que nós devemos ser simples como a pomba, mas prudente como a serpente. Se você tem um sonho, o sonho é seu. Cuidado com quem você compartilha o sonho. Eu vou repetir. Se você tem um sonho e esse sonho é muito grande, se você compartilhar com qualquer pessoa, possa ser que essa pessoa vai colocar água fria nesse sonho, ou um balde gelado de água fria. Você chega e diz algo que naturalmente falando é loucura para você e para quem está lhe ouvindo. Aí a pessoa vai e diz: rapaz, tu tá doido, é? Tu és um sonhador. E se você ouvir aquilo, você pode, sabe, começar a questionar aquilo que é um sonho que veio de Deus para a tua vida, que é muito grande, que você não consegue fazer, você não consegue realizar naturalmente sozinho, você não consegue. Mas porque você, muitas vezes não sabe segurar o que recebe do Senhor, você vai compartilhando com todo mundo. Alguém vai poder jogar algo e você vai pegar aquilo e vai impedir das coisas acontecerem. Tenha cuidado. Seja prudente. Se tiver de compartilhar, compartilhe com a pessoa certa. Nem sempre, irmãos, nós podemos ou devemos ser tão abertos em todo o tempo. Precisamos nos guardar. Precisamos guardar aquilo que o Senhor tem compartilhado conosco. Nem todo mundo vai entender o que Deus está tratando com você. Escute isso. Nem todo mundo vai entender o que Deus está compartilhando com você. Olha que coisa interessante. A Bíblia diz que nesse momento que José estava indo ao encontro daqueles seus irmãos, de longe, irmãos, de longe, no verso 15, verso 18, a Bíblia diz assim: de longe o viram, e antes que chegasse, conspiraram contra ele para o matar. Eram os irmãos dele, irmão. E diz assim, e diziam um ao outro: vem lá o tal sonhador. Muitas vezes a gente fica como que as pessoas não compreendem a nossa vida. E muitas pessoas olham para a gente e dizem assim: olha o tal sonhador. Está vivendo no mundo da lua. E esses irmãos, quando viram aquele... Preste atenção, irmãos. José estava indo ao encontro deles, levando comida para eles, inocente de pai e mãe, com alegria no coração, porque estava servindo o pai, obedecendo o pai, e ia estar trazendo um benefício para os irmãos. Irmãos, ele fazendo o bem, ele fazendo a coisa certa, da forma certa, com alegria e inocência. E enquanto ele estava fazendo, pessoas estavam tramando contra ele. Verso 20 diz assim: vinde, pois, agora, matemo-lo e lancemo-o numa destas cisternas, e diremos: um animal selvagem o comeu, e vejamos em que lhe darão os sonhos. Olha que coisa interessante. Talvez alguém não esteja planejando tirar a tua vida. Talvez alguém nesse exato momento não esteja planejando dar um tiro na tua cabeça. Mas possa ser que tenham pessoas que estejam tramando o mal para você. Tudo porque você é um sonhador. Não é porque você está fazendo mal, não é porque você está querendo o mal de ninguém, mas é porque você quer ir além da marca. E quando uma pessoa, irmãos, quer ir além da marca, sempre tem alguém que quer impedir ele crescer. Nós precisamos nos lembrar que nós estamos numa condição de que o reino de Deus habita dentro de nós, mas que o império das trevas ainda está no mundo, e o mundo jaz no maligno. E isso significa que há uma influência satânica no mundo, que não pode nos atingir,
porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Mas nós precisamos ou entender quem somos e saber nos guardar, porque Efésios diz que nós não devemos dar lugar ao diabo. Não diz como é que a gente vai dar lugar ao diabo, mas irmãos, às vezes a gente pensa que dar lugar ao diabo é que se a gente estiver pecando, mentindo, matando, roubando. Não, às vezes é quando a gente não sabe lidar com aquilo que Deus está trazendo como segredos do coração dele para o meu e para o teu. E a gente precisa guardar até que, porque aqui, cada um de nós, irmãos, Deus tem um plano, desde aquela criança que foi apresentada aqui, até a pessoa mais idosa, tem um plano individual para cada um de nós. Mas esse plano que Deus tem para cada um de nós, irmãos, ele possa ser que nem aconteça, dependendo das nossas atitudes e comportamentos, dependendo das nossas decisões, dependendo daquilo do sim ou do não que nós damos ao Senhor, e também dependendo de muitas vezes a gente agir com displicência e falta de sabedoria naquilo que Deus tem tratado. Esses sonhos ou essa missão, ou essa visão, ou esse desejo, ou esse plano que Deus tem para mim e para você, ele pode também ser impedido ou pode ser atrasado. E ele pode ser atrasado justamente por atitudes que nós, inocentemente, estamos tomando. E eu quero te dar um alerta nessa noite, para que você seja prudente em tudo que você faça, para que você tenha cuidado com as suas palavras, para que você tenha cuidado de se associar com as pessoas certas. Olha que coisa interessante, a Bíblia fala que esses irmãos tramando contra José, de longe eles disseram: lá vem o tal sonhador, e ali eles combinaram de matar mesmo. E o irmão mais velho disse: não, gente, peraí, vou parafrasear. É um texto muito grande, vou parafrasear. Não, aí não, tirar a vida não. Vamos fazer alguma coisa aqui, mas tirar a vida não. Tinha uma cisterna. E naquela cisterna eles combinaram entre si: rapaz, vamos chamar José. E possa ser que eles disseram: José, vem cá, vem cá. E José, inocente, irmãos, ele estava com seus irmãos, ele estava com a sua família. E inocentemente ele foi chegando perto. Eu não sei se eles pediram para ele fechar os olhos, que eles tinham uma surpresa para ele, porque ele ia chegando na cisterna e eram, 10 dos seus irmãos que estavam ali. O mais novo tinha ficado. E ali eles: vem cá, José, vem cá, a gente tem um negócio para te mostrar. E ele inocentemente estava indo. E quando ele chegou perto da cisterna, eu acho que um ou outro, ou talvez os 10, cercaram José. E quando ele olhou para trás, ele viu mãos empurrando ele. E ele disse: o que é que vocês estão fazendo? O que é que vocês estão fazendo? Ele não tinha força, irmãos, porque era muita gente que estava indo contra ele. Às vezes, talvez alguém não esteja te empurrando fisicamente para o precipício, mas com atitudes, procedimentos e palavras podem estar colocando você em um lugar onde você vai ficar enterrado. E eles foram empurrar aquele jovem, jogaram numa cisterna fedentina, irmãos. A Bíblia não diz porque a Bíblia não é tão detalhista, por exemplo, em como foi que José caiu dentro daquela cisterna. A Bíblia não diz se ele quebrou um membro, a perna, o braço, ou se ele se arranhou. Não tinha água ali, era uma cisterna que estava vazia. Talvez tivesse um lodo, uma lama. E ele caiu naquele lugar ali, ele ficou, um jovem que até então, ele estava com as vestes que o pai tinha feito para ele. Uma veste colorida, uma veste linda, maravilhosa, chamativa. E antes deles jogarem ele naquela cisterna, irmãos, eles tiraram aquela veste daquele menino, porque jogaram lá e ficaram tramando o que era que iam fazer. E Rubens, mais uma vez, não matar a gente não vai.
Lá vinha passando um grupo de ismaelitas. E eles maquinaram: vamos vendê-lo. Presta bem atenção, irmãos, eu estou falando de um homem, um jovem, que naquele dia ele acordou, como ele acordou nos últimos 17 anos, numa casa, com seus pais, com seus irmãos, onde tinha tudo de bom e do melhor, nada lhe faltava, ele era querido, ele estava vivendo uma vida maravilhosa, e ele gerava a expectativa de estar sempre crescendo na sua caminhada. Mas um dia mudou toda a história daquele jovem. Ele acordou como o filho preferido. E ele foi dormir naquele dia como escravo de Potifar. Porque os ismaelitas passaram e rapidamente venderam ele a esse egípcio. Como pode uma pessoa, em um dia normal da sua vida, na nossa caminhada, tudo bem, estava tudo maravilhoso, um dia mudou drasticamente a caminhada daquele homem. Tudo porque ele foi tão inocente, que compartilhou coisas que não devia ter compartilhado. Você pode entrar em um prejuízo na sua vida, seja financeira, seja conjugal. Quantas pessoas eu não já acolhi e aconselhamos, casais, que por situações que estão passando, e muitas vezes eu digo: compartilha só com a gente, vamos orar junto, vamos trabalhar com isso. Mas para de estar falando um do outro para todo mundo. Certamente, numa dessas conversas, alguém vai e diz assim: por que tu estás com ele? Se separa. Por que tu estás com ela? Como é que tu aguenta isso? Se separa. E eu digo, deixa eu dizer uma coisa a você, irmãos. E isso não é conselho, muitas vezes, do mundo, não. Porque o mundo está desmantelado. O mundo jaz no maligno. Eu estou falando muitas vezes dentro da própria igreja. Pessoas que não têm espírito de conselho. Pessoas que não estão nem aí para o que está se passando. Aí rapidamente diz: faz isso. Resolve isso dessa forma. Irmãos, é tão sério a gente dizer o que o outro tem que fazer. Por quê? Porque muitas vezes você diz uma coisa e aquela pessoa vai fazer, e depois ela se arrepende e diz: eu só fiz por causa de fulano de tal. Cuidado com quem você tem aberto a sua vida. Preserve-se e preserve as pessoas. Aqueles irmãos, quando voltaram para o seu pai, eu fico pensando como o pai agiu. A Bíblia diz que ninguém teve condições de consolar o pai. E aqueles irmãos pegaram aquelas vestes de José, mataram um novilho, molharam aquelas vestes de sangue. E quando mostraram ao pai, o pai disse: certamente ele foi comido por um animal. Perdi o meu filho. O sonho daquele homem em relação a José morreu ali. Os próprios filhos enterraram. A maldade daqueles filhos foi tão grande, a inveja. Irmãos, a inveja, o ódio, o sentimento contrário que uma pessoa nutre por outra é tão sério que faz com que não só a pessoa que ela odeie ou que não queira bem sofra, mas que os seus familiares e amigos ou pessoas próximas sofram também. Eles nem ligaram para o que o pai estava passando. E eles não estavam lidando com um inimigo, eles lidaram com um irmão. Nós precisamos entender que como igreja nós somos família. E como família, esse tipo de sentimento não pode entrar na nossa vida. Inveja, sabe, ódio, falta de perdão, isso está fora, irmãos, isso não pertence a nós. A gente precisa resolver isso claramente.
porque esse é o desejo de Deus. Um sentimento contrário. Rapaz, eu não fui com aquela pessoa. Que não foi com aquela pessoa? Que conversa? Você não tem direito a dizer isso. Você morreu. Você não tem vontade própria. Trata isso. Se tem um sentimento contrário com alguém, coloca isso diante do Senhor. Senhor, tu sabes. E o Senhor vai olhar para mim ou para você, para aquela pessoa que está dizendo isso. Eu sei, tu não valia nada e eu morri por tu. Irmão José acordou de um jeito e foi dormir de outro. Uma mudança que causou um dano tão grande. E eu fiquei lendo todo o contexto da história desse homem. A Bíblia diz que ele, jovem, eu fico pensando, eu tenho quase 30 anos na PRF. E eu já lidei com muitas pessoas erradas, mas também com pessoas certas, que até nós não sabermos que eram certas, se passavam porque eles estavam erradas. E eu sabia, nós víamos, irmãos, o desespero daquela pessoa que estava certa, mas que todo mundo estava apontando que estava errada. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Deixa eu explicar. Alguém que é inocente e é colocado uma culpa nessa pessoa. E essa pessoa dizendo a todo mundo: rapaz, eu não fiz isso. Eu não fiz isso. Mas por trás pessoas dizendo: não, ele é isso. Ele fez assim. Ele matou, ele roubou. Ele atropelou e ele fugiu. Não, não fui eu. Não fui eu. Prende. Mas não fui eu. Prende. Você já pensou o desespero desse menino, desse jovem? Ele nunca tinha lidado ainda com algo contrário na vida dele. Ele não tinha experiência de vida. Ele nunca tinha saído de perto dos seus pais. Ele tinha uma vida muito bem, obrigado. Foi dormir escravo. Aquilo houve um desespero tão grande. Mas sabe que a Bíblia mostra claramente que em nenhum momento esse homem murmurou. Foi lá para a casa de Potifar. Não disse nada. Ele só fez o que mandaram ele fazer. Isso ele tinha experiência, porque ele era obediente aos seus pais. Tem um ditado que diz: costume de casa leva à praça. Tudo que Potifar mandava ele fazer, ele fazia. E a Bíblia diz que Potifar começou a observar o comportamento de José. E a Bíblia diz que ele percebeu que José era diferente, porque tudo que ele mandava José fazer, prosperava. E ele chamou José como escravo, irmãos. E disse: ó, de agora em diante, aqui você só obedece a mim. Não, minha esposa preserva e você só obedece a mim. Mas o resto você é quem vai mandar. Como você já viu algum escravo mandar? Quando você faz a vontade de Deus, mesmo naturalmente falando, em um lugar onde você sabe que não era para você estar, Deus ainda continua te exaltando naquele lugar. E pessoas têm que se dobrar, porque você é um diferenciado. E José diferenciado, prosperando tudo, obediente, fazendo tudo como devia. De repente, o cão dos infernos aparece e começa o espírito sedutor influenciar a esposa de Potifar. Irmão, deixa eu dizer, Potifar era um homem rico, poderoso. E naquela época, os ricos e poderosos, eles escolhiam as mulheres que eles queriam. Tenho certeza que a mulher de Potifar talvez fosse uma mulher chamativa. Fosse alguém que servia como um outdoor para homens. Sabe que tem mulheres que servem como outdoor para homens, em vez de preservar o seu corpo?
E muitas vezes servem de outdoor para homens. O que é isso, pastor? Outdoor para homens. Serve como outdoor. Talvez não se deite com aquele homem, mas por causa de como se comportam e como se vestem, elas fazem com que aqueles homens pequem. E ela começou a dar em cima de José. E, irmãos, a Bíblia não diz que foi um dia só, não. Por várias vezes, vários dias. Aquilo ela dava uma piscada de olho, aquilo ela passava, batia nele, aquilo ela dava uma cruzada de pernas. O espírito sedutor. Mas aí tem um dado momento, José não esboçava nenhuma reação. José se desvencilhava, tirava o olho, não ficava encarando. Amém? Recadinho do coração para você, homem. Tirava o olho, não encarava. Mas chegou um dado momento que ele tinha que fazer algo mais drástico. E naquele momento que aquela mulher foi em cima dele mesmo, e ela não teve mais como só alisá-lo. Ela foi agarrar o homem mesmo. Ela quis levar ele no seu quarto, porque o seu marido estava viajando, não estava lá. E ela chamou ele para se deitar com ele. E a Bíblia diz, irmãos, que José saiu correndo. É engraçado que a palavra de Deus diz que nós devemos resistir ao diabo e ele fugirá de nós, né? Mas com relação a essa área aí não é resistir, mas é fugir. Amém. Certa vez um pastor de um renome muito forte lá nos Estados Unidos, ele era orientado, muitas vezes pessoas aconselhavam: rapaz, você está falando muito com a pessoa do sexo oposto sozinho demais, aconselhando o tempo todo essa pessoa ou essas mulheres sozinho, está errado. Ele disse: eu sou um homem de Deus, rapaz, eu sei o que eu faço, eu sou um homem espiritual. E ele recebendo conselhos, e a Bíblia diz que no meio de muitos conselhos há a verdadeira sabedoria. Mas esse homem, porque se achava que era muito espiritual, disse: não tem isso comigo não. Certo dia, uma mulher casada estava tendo problemas seríssimos no seu relacionamento e foi procurar o pastor para se aconselhar. Até então tudo bem, ela era ovelha do pastor, o pastor estava ali para ajudá-la, só que estavam sós. E conversa vai, conversa vem, o tempo foi passando, e em um determinado momento o pastor começou a mexer o pescoço. E a mulher perguntou: o que é que o senhor tem? Disse: rapaz, eu não sei, eu acho que eu dormi de mau jeito, e eu estou sentindo uma dor muito forte aqui no pescoço. Ela disse: eu sou massagista. Irmãos, do mesmo jeito que Deus ele só precisa de uma oportunidade, o diabo também. Eu sou um massagista. E ela disse: deixa eu dar uma massagem no senhor. 20 minutos depois estavam no motel, e aquele homem acabou o seu ministério. Mas ele declarava em alto e bom som: eu sou espiritual, eu não preciso disso, eu sei me guardar. Irmãos, a Bíblia relata que José saiu correndo. Mas sabe o que é que me chama a atenção? Depois de tudo ser esclarecido, a mulher o culpou, dizendo que ele estava querendo ficar com ela, né? Que ele estava querendo se relacionar com ela, fez todo aquele furdunço. E nós sabemos que quando uma mulher, ela não é sábia, ela é tola, a gente sabe o barraco que ela marca, que ela arma, né? E a zoada foi grande. E eu fico pensando, às vezes eu leio, às vezes eu estudando sobre a vida desse jovem, eu fico pensando: mas Senhor, rapaz, esse cara era crente mesmo, não tinha o Espírito Santo dentro, mas eu digo, a atitude dele envergonha um bocado de crente dos dias atuais. Porque tudo que acontecia na vida dele ia de mal a pior, e ele continuava fiel. Porque ele foi fiel ao Senhor. E ele disse: não pecarei contra o meu Deus, nem contra o meu Senhor. Em primeiro lugar, ele disse: tem um Deus que está me vendo, e eu sou guardado nele. Irmãos, eu estou falando de um jovem de 17 anos, com os hormônios à flor da pele. Um homem que desejava mulher.
mas ele desejava mais o Deus a quem ele servia. Ele amava mais o Deus a quem ele servia. E ele se guardava. E por isso que ele fugiu. Mas por aquela atitude, todo mundo podia esperar. Pronto, agora Deus vai exaltar José. Não, a coisa piorou. Por isso que eu disse, às vezes a gente está na nossa caminhada cristã e tem coisas que a gente está fazendo tudo certinho. E parece que tudo está dando errado. Rapaz, eu faço tudo certo e as coisas estão tudo dando para trás, vou desistir. Eu quero que você nesse dia comece a ponderar sobre as suas palavras e começar a observar a vida desse jovem. Porque cada vez que ele era fiel ao Senhor, e eu tenho certeza, irmãos, como fiel a Deus, esse jovem ele aprendeu com seu pai. Ele talvez tenha tido algum momento com seu avô, talvez até com seu bisavô, de saber falar com Deus. E com certeza aquele jovem, preso lá em Potifar, ele muitas vezes podia estar dizendo, clamando a Deus: Deus de meu avô, Isaac, Deus de meu bisavô Abraão, o Senhor não está vendo o que eu estou passando? Eu sou inocente, me tira disso, Senhor. Eu não aguento estar escravizado, eu não fui chamado para isso. Isso não é o meu lugar natural. Mas sabe, irmãos, às vezes a gente está passando por alguma situação que nós não criamos ou criamos por inocência, como ele. Estamos passando por alguma situação que talvez pessoas criaram e parece que nada está acontecendo, mas eu quero te lembrar que Tiago diz que nós devemos ter por motivo de toda alegria o passarmos por várias provações, sabendo que a provação da nossa fé vai nos causar uma vitória lá na frente. E o que a gente precisa fazer? Perseverar. Não é tempo de desistir, não é tempo de retroceder, não é tempo de parar naquilo que Deus já falou para você. Não é, continue sonhando. Se esse sonho é de Deus, pode dar o que der. Se esse sonho é de Deus, e se por algum motivo na caminhada alguém atrapalhou para demorar, eu quero lhe dizer que só atrapalhou, vai acontecer. E nós temos uma mente, nós temos um emocional. José tinha também. Parece que a gente lê a Bíblia e acha que esses homens eram homens de ferro. Parece que esses homens não pensavam como nós pensamos. Parece que esses homens não agiam como nós agimos. Parece que eles não tinham sentimentos. Irmãos, eu fico pensando aquele homem quando ele se trancava no quarto, depois de uma labuta do dia, porque o escravo trabalha. O escravo não tem hora não tem a hora da sesta, não. Ele trabalha desde o nascer do sol ao pôr do sol. E ele trabalha e não ganha pelo que faz, porque é escravo. E por certo aquele jovem clamava muitas vezes ao Senhor. Muitas vezes aquele jovem ele deve ter questionado mesmo ao Senhor: por que eu estou aqui? O que foi que eu fiz? E ele foi obediente, fiel, leal ao seu Senhor e a Deus que ele servia. Mesmo assim, em vez de ele ter recebido honrarias, aquela mulher falou tudo aquilo. E eu digo, irmãos, eu tenho a impressão de que Potifar conhecia quem estava de lado dele. Porque Potifar, pelo poder que ele tinha, ele tinha total condição de mandar exterminar José. Mas para que a reputação dele ficasse de boa para o público, ele disse: vamos prender o homem, bota ele no cárcere. Eu fico pensando que talvez José, porque agiu daquela forma, saiu correndo, e a mulher ficou com as vestes. Veja que, olha que coisa interessante, irmãos. Como a Bíblia, nesse contexto da história de José, fala de vestimentas. Roupa fala. Aquelas vestes talares que José usava, foi motivo daqueles irmãos também ficarem invejosos dele. As vestes de José ficaram nas mãos daquela mulher, da esposa de Potifar.
E aquelas vestes denunciaram, né? Ela quis denunciar, aqui, ó, ele se despiu. E José talvez esperasse do seu Senhor, por tudo que ele agia, da forma que ele agia, a obediência que ele tinha, de que em vez de acontecer o que aconteceu com ele, do seu Senhor, e parabenizá-lo. Pai José, obrigado, porque você realmente se guardou e você não quis nada com a minha mulher. Não, Potifar chegou e mandou prender aquele homem. Pensa aí, o homem que estava escravizado, estava num ambiente mais favorável. Ele era escravo numa casa onde tinha tudo, e ele era o mordomo daquela casa. Ele era quem ditava as coisas daquela casa, a não ser, no caso, não é, só abaixo de Potifar. Mas o resto era ele que dominava. Então estava tudo muito bem, obrigado. Com certeza ele se alimentava muito bem. Mas ele acordou escravo e foi dormir preso. Um abismo chamando outro abismo. Mas num contexto de alguém que estava fazendo tudo certo. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa a você. Eu vou falar agora algo da minha parte mesmo. Teve situações nessa minha caminhada de 13 anos aqui, que eu dizia a Lucerna, parece que o certo é o errado e o errado é o certo. Quanto mais situações se levantam, mais assombração aparece. Quanto mais a gente mata um leão a cada dia, mais desconfiança de pessoas nós temos. Quanto mais a gente anda na fidelidade, na lealdade, na vontade de Deus, no amor ao Senhor, chorando, orando, se dedicando, se entregando, mais pessoas falam da gente. Parece que o certo é o errado e o errado é certo. E irmãos, às vezes parece que o diabo fica de lado de você dizendo: é verdade, é verdade. Desiste de tudo, joga tudo para o alto, manda todo mundo ir para aquele lugar. Irmão, certa vez eu estava aqui na igreja e uma ovelha chegou para mim e disse: pastor, eu queria conversar com o senhor. Eu digo: o que foi? Pastor, eu me encontrei com um pastor, irmão, presta atenção, eu me encontrei com um pastor no shopping, acho que isso tem uns 6 anos, 7 anos, me encontrei com um pastor no shopping, e pastor, eu estou aqui, eu disse: o senhor já conversou conversar com aquele homem? Deus me livre, aquilo é um cara, aquilo é prepotente, arrogante, orgulhoso. Aí ela disse: o senhor está falando do pastor Palhano? Ele disse: estou falando. O senhor já conversou com ele alguma vez? Eu não sei nem quem, mas pelo que dizem dele. Aí ela olhou para ele e ela disse: o senhor é pastor? Ele disse: sou. Como é que um pastor fala desse jeito com o outro, sem nem conhecer? Gente, pensa aí. Eu fico pensando, esse homem está à frente de uma obra. Aí esse homem sobe no púlpito e fala de amor. Esse homem sobe no púlpito e fala de perdão. Eu ri, né? O que é que eu tinha que fazer? Eu só dei uma gargalhada e disse: eu vou fazer o quê? Eu nem conheço. Se ele vier conversar comigo, talvez tudo que ele pense sobre mim caia por terra, eu não sei. Mas eu não posso fazer nada. Tem coisas que você não pode fazer nada. Agora, você já pensou se a gente, numa situação como essa, absorve uma coisa dessa? Como nós não ficamos por dentro, no emocional? E é por isso que eu fico me identificando às vezes com José, porque eu tenho certeza que esse homem, ele tinha uma confiança tão grande em Deus, que ele não permitia que o seu emocional dominasse. Ele fez muitas vezes o que Paulo, certa vez em Filipenses, ele disse: uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo. E José estava vivendo a cada dia. Chegou lá, dentro daquele presídio, com pouco tempo, irmãos, dominou o ambiente. Com pouco tempo, as chaves daquela masmorra, daquele presídio, ficaram na mão daquele homem. Porque onde ele chegava, a prosperidade chegava.
Irmão, você pode estar onde tiver. Eu não... Porque Natal é diferente de São Paulo. São Paulo tem... O povo lá é muito rico em São Paulo. Natal não. Irmão, você não está aqui? A sua prosperidade é aqui. Você prospera no meio do deserto, irmãos. Esse não é o ambiente, não é você. A diferença não é o ambiente, a diferença é você no ambiente. José estava preso. O presídio lá, ele estava prosperando dentro do presídio. Comportamento, atitude. De repente chegam dois homens, o copeiro e o padeiro. Lá vem o sonho de novo. E eles foram procurar a pessoa certa. Isso o que é que está acontecendo? E eles contaram. E José disse a um e ao outro o que ia acontecer. O padeiro, coitado, ia dançar. 3 dias depois ia ser decapitado, enforcado. Mas o copeiro não. O copeiro disse, José disse, rapaz, esse sonho que você teve é porque daqui a 3 dias o faraó vai te chamar e você vai voltar a servi-lo na mesa. Aí José foi e disse, agora deixa eu te dizer uma coisa. Mas só vinha, né, na lapada. Disse, pai, me ajude, dá gol. Me ajude, pelo amor de Deus. Fala lá com o homem. Eu estou aqui, eu sou inocente de pai e mãe. Sou inocente e estou aqui ainda sofrendo. Fale lá, faraó. Lembra-te de mim quando entrares no paraíso. Mas a Bíblia diz que o copeiro esqueceu. Existem momentos na nossa vida, irmãos, que só Deus pode resolver. A nossa confiança tem que estar no Senhor. O homem é falho, mas Deus nunca falha. O homem esqueceu, mas José continuou fazendo tudo que precisava fazer. Em um dado momento, depois de 2 anos, Faraó teve um sonho. E ele ficou aperreado com aquele sonho, angustiado. Mandou chamar os magos do Egito, compartilhou o sonho que teve, ninguém soube decifrar aquele sonho. E o copeiro, com certeza, se vindo lá, né, colocando o vinho na taça do homem, e o homem se consultando com os magos, e os magos, não entendo, e faziam lá as bruxarias, as feitiçarias do mundo todo e nada. E aí o copeiro foi e disse, meu amigo, deixa eu lhe dizer, faraó, rapaz, pois não tem um homem lá na prisão que ele interpretou o meu sonho que eu tive. O senhor lembra, há 2 anos atrás, que eu estava preso, que eu pisei na bola com o senhor me prendeu? Se lembra? Pronto, no dia lá da festa que o senhor podia prender quem quisesse prender, soltar quem quisesse soltar, matar quem quisesse matar, o senhor foi e me libertou, mas o senhor mandou matar o padeiro, ele foi. Pronto, aquele homem, eu tive um sonho, e o sonho foi justamente o que ia acontecer. 3 dias antes do senhor me libertar, ele disse a mim, daqui a 3 dias, Faraó vai colocar você no lugar que você sempre serviu. Faraó disse, manda chamar aquele homem. Presta atenção. Diga, Deus é bom. Só te lembrar de uma coisa. Quando aquela mulher levantou aquela calúnia contra José, eu fiquei pensando e eu procurei. Sabe o que significa calúnia? Afirmação falsa e desonrosa a respeito de alguém. Calúnia é uma afirmação falsa e desonrosa com respeito a alguém. Cuidado quando você for falar do seu próximo. Só fale quando você tiver certeza. Olha que coisa interessante. Gênesis capítulo 41, verso 1. Estamos quase terminando. Passados 2 anos completos, Faraó teve um sonho
parecia-lhe achar-se ele de pé junto ao Nilo. Do rio subiam 7 vacas formosas à vista e gordas, e pastavam no carriçal. Após elas subiam do rio outras 7 vacas, feias à vista e magras, e pararam junto às primeiras, na margem do rio. As vacas feias à vista e magras comiam as 7 formosas à vista e gordas. Então acordou o Faraó, tornando a dormir, sonhou outra vez. E ele conta o sonho que teve com as espigas. Em Gênesis 41, verso 14, diz assim: então o Faraó mandou chamar José, depois que o copeiro disse: tem um homem ali, lá no presídio. Rapaz, ele é desenrolado para interpretações. Chama ele. Faraó mandou chamar José e o fizeram sair à pressa da masmorra. O fizeram sair à pressa da masmorra. Ele se barbeou, mudou de roupa e foi apresentar-se a Faraó. Roupa fala. Diga para o seu vizinho: roupa fala. Irmãos, eu tenho muitos amigos, inclusive o irmão Lucerna ainda é representante de um laboratório. E o irmão Lucerna até surfa. Mas ele, como representante do laboratório, você olha, ele é cheio de tatuagem, você não vê uma, por causa da vestimenta dele. Porque quando ele vai visitar um médico, não é ele, é o laboratório. Porque ele é representante do laboratório. Deixa eu lhe dizer, não é na igreja não. Quando a gente está em qualquer lugar que a gente tiver, a gente é representante de quem? O homem se barbeou, mudou de roupa, foi apresentar-se a Faraó. Este lhe disse: tive um sonho e não há quem o interprete. Ouvi dizer, porém, a teu respeito, que quando ouves um sonho, podes interpretá-lo. Ó a resposta de José: não está isso em mim, mas Deus dará a resposta favorável a Faraó. Eu não tenho nada a ver com isso, a glória é dele. Eu só estou aqui como canal. Eu estou aqui como resposta de Deus para a sua vida. Mas é Ele que dá a resposta. Eu só sou a boca dele aqui na terra. Diga: eu sou a boca de Deus aqui na terra. Aleluia. Olha que coisa interessante. Verso 37. O conselho foi agradável a Faraó e a todos os seus oficiais. Disse Faraó aos seus oficiais: acharíamos porventura homem como este, em que há o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: visto que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão ajuizado e sábio como tu. Eu não quero saber nem o que você fez na prisão. Eu não quero saber nada do seu passado. Eu só quero saber que você é a pessoa que vai resolver o meu pepino. Irmão, se Faraó não quis saber nada do que tinha acontecido com José, se ele era inocente, culpado, quem falou dele, quem não falou, aconteceu isso, que de lá de Deus, o teu Deus. Ele não está preocupado com o que você fez ontem, anteontem ou a semana passada, não. Deus é o grande eu sou, o Deus do presente, o Deus do agora. Ele não vai lançar no teu rosto o teu erro. Quem faz isso é o Satanás, o acusador, o mentiroso. Aquele que vive condenando, apontando o dedo para você. E por causa disso, muitas vezes você é freado. Porque afinal de contas, você se deslizou, houve algum problema lá atrás. E aquilo fica atazanando tua mente. Joga isso para o quinto dos infernos. Se Faraó teve o poder, irmãos, de dizer: hoje mesmo esse homem vai mandar, só não vai mandar acima de mim. Ele era um preso. Faraó não tinha nada de parentesco, não conhecia aquele homem, nunca tinha conversado com ele. E simplesmente por causa de uma interpretação, embaixo da sabedoria de Deus, irmãos, esse homem acordou preso, foi dormir governador. 13 anos atrás, que coisa interessante, não é porque eu estou falando isso hoje, agora me veio, tem 13 anos que nós estamos aqui.
Tem coisa que está mudando. 13 anos atrás, José se acordou, se espreguiçou, tomou um café poderoso junto com seu pai, foi dormir preso. 13 anos depois, José se acordou fedendo, com a barba mal feita, cabeludo, trancafiado, naturalmente falando, sem esperança. Os homens esqueceram dele, a família esqueceu-se dele, ele estava longe do seu habitat natural, mas Deus não esqueceu. Irmãos, pode dar o que der, Deus não esquece da sua vida. Eu não sei o que você passou, eu não sei o que você está passando, eu não sei se você foi difamado, eu não sei se você errou, e se coisas aconteceram, eu não sei de nada do que está acontecendo, no geral, na vida de todo mundo, mas eu tenho uma palavra para lhe dizer: Deus é aquele que ressuscita o que um dia morreu. Deus é aquele que muda. Irmãos, deixa eu lhe dizer uma coisa, essa situação que é aos teus olhos é impossível, que não tem como resolver, Deus pode resolver hoje. Porque a situação de José, irmãos, lembra disso, ele acordou preso, ele foi dormir governador. Porque José, assim como eu e você, fomos criados para ser cabeça e não cauda. Não sei se foi erros que nós cometemos, não sei se fomos tão inocentes por confiarmos, não sei o que aconteceu, o que se passou, mas aquilo que Deus colocou no seu coração, nada vai impedir de acontecer. Deixa eu dizer uma coisa, não sonhe pequeno, porque Deus não trabalha com coisas pequenas. Não pense pequeno, porque Deus não trabalha com pensamento chinfrim. Se veja como você nunca se viu, porque Deus quer fazer o rebuliço santo na sua vida. Deus quer mudar o contexto todo da sua vida. Sua história vai ser mudada a partir de hoje. Toma posse disso. Ah, mas comigo eu não sei se Deus está falando com você. É com você mesmo. Descanse, porque não vai ficar mais nada, sabe, picuinha. Não, vai ser grande, muito grande, poderoso. Diga: eu sou a cabeça. Deus vai te colocar em um lugar, em uma condição, e eu estou dizendo em todas as áreas, irmãos. Você que pensa alto no que diz respeito à área financeira, pensa tu ganhando tanto dinheiro que você não vai ter como nem administrar. Você vai precisar pedir para alguém administrar para você. Significa que você vai dar emprego, e muito emprego. Então não é só com você que Deus está tratando. Você é só a ponta do iceberg. José foi a ponta do iceberg, irmãos. Agora deixa eu te dizer o segredo desse homem, que sempre manteve o coração alinhado com o Senhor, sofrendo, escravizado, foi leal, foi preso, depois de muito tempo foi esquecido, parece que nada dava certo. De repente Deus lembrou, e em um dia Deus mudou a sorte de José. E José depois manda chamar os seus irmãos, e com todo mundo esperava: rapaz, José vai chamar os irmãos, vai mandar decapitar cada um por um, do mais velho ao mais novo, porque ficou lembrando do que eles fizeram com ele. Não, ele tramou para eles chegarem se aperreando, foram dizer ao pai que o filho mais novo tinha ficado, e a agonia foi grande. José tramando, mas não tramando como eles estavam, tramando para dar o melhor a eles. Pelos olhos da fé eu já vejo você tramando para fazer o melhor para o teu próximo, você se reunindo para fazer o melhor para o seu próximo. Aquela pessoa que te perseguiu, que falou mal de você, aquela pessoa que te colocou numa condição que você nem esperava, você é bom para ela, você fazendo o melhor para ela, porque o mal por si se destrói, irmãos.
Sabe o que a Bíblia diz? Detestai o mal, apegando-vos ao bem. José tramou, assim como os irmãos lá atrás tramaram, mas tramou para ter todos eles. Quando estava lá, diz a Bíblia que ele mandou todo mundo sair quando os irmãos estavam, e ele se revelou aos irmãos, chorou feito menino novo, abraçou aqueles que acusaram, abraçou aqueles que o venderam, abraçou aqueles que o odiavam, e ainda mandou chamar o seu pai. Chama o papai. Aquela família estava a ponto de passar fome, porque não era só o Egito que estava passando fome. Só que José teve a sabedoria de administrar, e todos os egípcios iam aos pés de José para se alimentar. Pessoas vão aos seus pés para se alimentar, mas você não vai pisá-las, você não vai as humilhar, você não vai fazer, você vai fazer diferente, como José fez. José chamou os seus irmãos, mandou chamar o pai. Irmãos, enquanto José viveu, enquanto Jacó viveu, eles viveram como reis naquele lugar. José não estava no seu habitat natural, não é José do Egito, José estava no Egito. Ele não é do Egito. Egito fala de mundo. José estava no mundo, mas não era do mundo. E lá no mundo ele prosperou. Você está no mundo, mas você não é do mundo. E no seu lugar, na sua empresa, no seu trabalho, na sua casa, prosperidade virá. E não vai ser só para você. Deus mudou a sorte de José, Deus está mudando a sua. Toma posse dessa verdade, porque um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Pastor, eu tentei tantos anos, o Senhor hoje falou que aqueles profissionais da pesca, depois de uma noite toda trabalhando, labutando, não pegaram um peixe, nem uma piaba veio. Jesus disse: lança a rede. E os profissionais da pesca foram e disseram: Senhor, passamos a noite toda pescando, mas não conseguimos obter êxito. Mas sob a tua palavra, lança a tua vida sob a palavra do Senhor, e Ele é poderoso para mudar o contexto da tua vida. Você pode hoje dormir de um jeito e se surpreender com um telefonema amanhã de manhã. Diga: eu tomo posse disso. Chamou o grupo de louvor para cá. Presta atenção. Deus vai fazer maravilhas no nosso meio, e nenhum de nós vamos ficar fora disso, porque em Deus tem para todo mundo. Deixa eu lhe dizer, Deus é tão maravilhoso, que é como aquela multiplicação de pães e peixes. Todos comeram, todos ficaram abastados de tudo que comeram, e ainda sobrou 12 cestos. Vai sobrar. Eu já vejo uma prosperidade tão grande na tua vida, irmão, tão grande na tua casa, tão grande nos teus negócios, na tua saúde. Deixa eu lhe dizer, se veja entrando no hospital, agora, se veja entrando no hospital, calma, para visitar e orar pelos enfermos. Não quero que você se veja entrando no hospital numa maca. Não, você vai olhar a maca e vai impor as mãos naquela pessoa que está na maca. Aleluia. Se veja abrindo aquele empreendimento. Se veja fechando aqueles negócios. Escreva a visão. Idealiza o que você pensa para o amanhã. Fala, chama a existência. Declara, confessa, profetiza. Diz: nada vai me parar. Ministros poderosos, labaredas de fogo. Labaredas de fogo. Labaredas de fogo. Aleluia, aleluia. Tem alguém no nosso meio que ainda não fez Jesus Senhor da sua vida? Se você está aqui e você quer entrar nesse sonho,
Aleluia. Se você está aqui e você ainda não fez Jesus Senhor da sua vida, eu quero te dar essa oportunidade. Ou se você se desviou dos caminhos do Senhor e quer voltar aos braços do Pai, se você quiser, vem aqui na frente, nós vamos orar por você. Tem alguém? Aleluia. Eu não vou pedir para você vir aqui na frente, não. Mas eu vou pedir para você ficar de pé. Você que tinha um sonho. E no meio do caminho, esse sonho ruiu. Fica de pé, onde você está. Fica de pé. Era um sonho que você tinha. Em um determinado momento você tinha tanta certeza que ia acontecer. E de repente, você jogou a toalha. É com você que eu estou dizendo. Fica de pé, porque o Senhor hoje vai mudar a tua sorte. Eu sei que tem mais. Pode ficar de pé. A igreja pode me ajudar orando em línguas. Enquanto nós estamos aqui, se for com você, fique de pé. Vou pedir até para todo mundo fechar os olhos. Rosta calabagassurianta labagachondelemahas. Assim diz o Senhor: toma posse daquilo que foi falado nessa noite, porque eu não esqueci de você, diz o Senhor. Conheço o mais íntimo do teu coração. Fui eu que coloquei esse sonho dentro de você. E sou eu que vou realizar esse sonho.